Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre proposta e contrato, um assunto que tem sido solicitado por algumas pessoas que estão participando já do nosso canal. Hoje eu trouxe a Laura Figueiredo, uma super advogada que veio tirar várias dúvidas que a gente tem a respeito desse documento que é tão importante e que muitas vezes a gente deixa ele de lado. Queria te convidar para você ficar até o final desse vídeo para que você possa esclarecer as suas dúvidas e conseguir formatar do seu jeito, da forma que for mais adequada para você ou para o seu escritório, um modelo básico que você vai ter disponível e editável para você fazer o seu contrato da melhor forma possível. Laura, como que a gente pode começar esse assunto de diferenciar a proposta do contrato? O que consta na proposta que é diferente do contrato e qual que é o objetivo da proposta? Oi, Suiene. Oi, tudo bem, pessoal? Bom, a proposta é a preliminar do contrato. Ela vem apresentando tudo aquilo que pode ser vendido, aquilo que você pode fazer na sua prestação de serviço. O seu cliente, ele pode anuir, contratar ou não contratar parte do seu contrato, né? Então, é a sua carta de apresentação, a gente costuma dizer, é quando você diz quem você é e a que você veio. E você acha que nessa proposta a gente pode, por exemplo, como você está falando de apresentação, né, da gente se apresentar ou o próprio escritório ou o profissional autônomo, prestador de serviço, você acha que a gente poderia, na proposta, se apresentar, inclusive mostrando algum trabalho do escritório ou do arquiteto? Sim, é o seu currículo, né? É a sua carta de apresentação. Você vai dizer quem é o seu escritório ou quem você é, se você for um profissional autônomo, e aquilo que você já desempenhou, já desenvolveu, né? Não precisa ser o currículo inteiro, não fica muito carregado, mas você diz qual é a sua expertise e desenvolve depois aquilo que você pode fazer segundo a necessidade do seu cliente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguns colegas podem considerar que somente a proposta é suficiente para a gente estabelecer uma relação de trabalho. Tudo bem ou não? Eu não posso ter apenas uma proposta, eu preciso ter um contrato. Como eu disse, a proposta ela pode ser muito ampla e o seu cliente pode contratar apenas parte dessa proposta. Eu jamais aconselharia de usar uma proposta como contrato. O contrato ele fica vinculado à proposta, mas somente naquela parte em que o seu cliente quis te contratar. O que pode acontecer se a sua proposta for o seu contrato? Às vezes, verbalmente, o seu cliente não quis determinada parte da sua proposta, mas ela está ali, ela está expressa. E ele pode te cobrar lá na frente, porque está na sua proposta e você utilizou a sua proposta como contrato. Ou seja, pessoal, nem pensar a gente fazer uma relação comercial apenas com uma proposta, tudo bem? Bom, e qual que é a diferença, então, da proposta para o contrato? O que o contrato tem que a proposta não tem ou que, na verdade, a gente já falou a respeito disso na proposta, mas que o contrato vai além? Quais são os itens mais importantes que o contrato precisa ter? Então, o contrato ele tem tudo o que a proposta tem e que foi escolhido pelo seu cliente para você fazer. Se foi a proposta inteira, você está feliz. Se foi parte da proposta, é somente essa parte, essa prestação de serviço que vai constar do seu contrato. Isso fica especificado no objeto do contrato, normalmente a cláusula primeira do seu contrato. Tá? E esse objeto do contrato, então, ele tem que ser muito claro e talvez o mais, com um português, digamos assim, o mais claro possível, né? Exatamente. O mais fácil possível. Exatamente, não é nem só um objeto. Nesse caso, o seu contrato inteiro, quanto mais simples e mais direto ele for, falar diretamente com o seu cliente, com quem em algum momento tiver que interpretar o seu contrato, tem que estar de forma clara, específica, sem deixar qualquer tipo de dúvida naquilo que está sendo dito. Então, o objeto ele vai delimitar a sua atuação. Sendo que o que eu aconselho no caso de um contrato de prestação de serviço de arquitetura, como tem muitas nuances, muitas
muitos detalhes, para o seu objeto não ficar enorme, você especificar que o detalhamento daquela prestação de serviço está inscrito no anexo 1 do contrato. Entendi. Então, o que você está sugerindo é que, por exemplo, no nosso caso de projeto, que tem uma série de etapas a serem cumpridas, né? Estudo preliminar, projeto de aprovação, projeto executivo, que tudo isso seja bem especificado e detalhado ou por etapa ou por metragem quadrada, caso o profissional precifique a sua proposta, né, a partir de metragem quadrada ou ambientes, que tudo isso esteja bastante detalhado num documento em anexo. Exatamente, é o anexo 1 do seu contrato. Ali vai ficar especificado qual é a sua prestação de serviço. Ali, inclusive, pode constar, já que você disse quantos prazos ou quantas etapas tem o prazo de cada uma delas. Uhum. Você pode detalhar isso em anexo também. E nesse anexo 1, já que você já está dizendo, projeto inicial, tantos dias a partir da assinatura do contrato. Projeto executivo, tantos dias a partir da finalização da etapa 1. Isso para o seu contrato não ficar muito grande, extenso e que ninguém gosta de ficar lendo aquilo de forma... eu preciso só de uma informação, eu vou ter que ficar passando página por página, eu já sei que isso está no anexo, eu vou lá e vejo a informação que eu quero. Entendi. Bom, então já que você começou a falar de prazos, a gente poderia ter uma outra forma de apresentar os prazos que você indique, prazos e preço? Sim, são cláusulas diferentes do contrato. Você pode colocar uma cláusula falando especificamente do prazo e também detalhar etapa por etapa nessa parte. Pode fazer um anexo 2 falando do prazo, né, e etapa por etapa também ser detalhada. E o preço é outra cláusula do contrato. Se você cobra pela obra completa, por exemplo, você vai ter lá a delimitação. Se você divide esses honorários, parcela para o seu cliente, isso tudo tem que estar especificado a conta bancária para transferência, ou ao modo de pagamento, né? Então são cláusulas que vão dizer da sua relação com o seu cliente, e tudo isso tem que estar de forma clara, bem posta. Laura, me lembrei de uma situação que costuma ser comum nas nossas relações comerciais. Com alguma frequência, o nosso cliente solicita alterações durante o desenvolvimento do nosso trabalho, o que modifica o nosso objeto inicial. Como que a gente lida com essa situação? Toda modificação ela tem que constar de forma expressa. O ideal é que se faça aditivo de contrato, em que você não está modificando o contrato inteiro, você está modificando uma ou duas cláusulas, provavelmente parte do objeto e o prazo, já que se estendeu, se aumentou a sua prestação de serviço, aumenta também o prazo para que você possa entregar de forma satisfatória, né? Então isso tudo tem que constar de aditivo. O aditivo é parte integrante também do contrato. Eu acho que o mais importante, pessoal, de se dizer é que arquivem tudo, guardem e deem a via do seu cliente, faça da forma com que ele tenha o acesso à informação e você tenha o acesso a essa informação bem arquivado, bem guardado. E com relação a essa confirmação do cliente, pode acontecer via e-mail ou até via WhatsApp, já que a gente está falando de mundo moderno? Sim, claro. A gente hoje faz essa comunicação até porque ela é muito mais célere, muito mais rápida, né? Às vezes a gente não está com tempo de ir ao encontro e colocar aquilo, reduzir a termo, escrever aquilo naquele momento. Então, qualquer alteração que o seu cliente queira fazer, a comunicação por e-mail é válida, a comunicação por WhatsApp é válida, a resposta é válida. A gente tem que ter tudo isso guardado e nunca deixar de fazer o aditivo dessa nova prestação de serviço ou desse aumento da prestação do serviço. Você entende o que o seu cliente quer, se vai haver novo prazo ou nova precificação desse aumento da prestação de serviço. Você reduz a termo, faz um termo aditivo que é parte integrante do seu contrato, já que você não está modificando o seu contrato. Você está alterando uma ou duas cláusulas, aumentando a prestação de serviço. Então, na verdade, por e-mail, ok, tudo bem. E pelo WhatsApp? Então, o WhatsApp é uma coisa
controversa no sentido de que muita gente hoje tira aquela comunicação do recebimento, que são aqueles 2 tracinhos quando eles ficam azuis. Isso, judicialmente, isso complica, porque eu tenho a prova de que eu encaminhei a mensagem, mas eu não consigo provar que você acessou a sua mensagem, que você leu a sua mensagem. Né? E como a gente está falando de uma relação comercial, é importante que tudo que você diga ao seu cliente tenha acesso, escute, e tudo que ele queira você também escute. Tem a prova de que a comunicação foi estabelecida. Entendi. Bom, pessoal, então eu recomendo que a gente tenha essa confirmação impressa, né, de preferência assinada por ambas as partes, ou por e-mail, mas pelo WhatsApp não pode acontecer. Bom, tem uma outra questão que eu gostaria de perguntar em relação aos nossos prazos e da relação que esses prazos têm com prestação de serviços de terceiros. Por exemplo, muitas das vezes a gente estabelece alguns prazos de projeto, de entrega de etapa, que ficam dependendo de aprovação de prefeitura ou de administração, ou, por exemplo, da entrega do trabalho de serviços que foram contratados como projetos complementares, por exemplo. Ou seja, o nosso prazo fica vinculado a uma outra situação ou outra prestação de serviço. Nesse caso, o que você recomenda para que a gente tenha no contrato e a gente não sofra nenhuma penalidade por isso? Ótima pergunta. O que a gente pode fazer existe uma cláusula, são 2 cláusulas contratuais comuns, que são as responsabilidades, tanto do contratante quanto do contratado. Se determinados prazos dependem de uma contratação extra pelo seu cliente, isso tem que ficar especificado ali, da responsabilidade do contratante, contratar tal serviço para que toda a sua prestação de serviço possa ser completa. Esses prazos, que são tanto de um quanto do outro, às vezes pode atrasar uma etapa do seu projeto, se aquele prazo do seu cliente ou até do terceiro contratado não foi cumprido. Isso tem que ficar resguardado nos prazos. A gente pode fazer um parágrafo único ou uma linha ali embaixo falando exatamente sobre esse assunto. Mas o mais importante, voltando na questão das comunicações eletrônicas, é falar, deixar expresso isso de alguma forma no e-mail, falando, olha, chegou aquela parte em que você tem que contratar tal terceirizado para dar cumprimento para que eu possa retomar o projeto, né, ou a obra, ou a prestação de serviço no momento posterior àquilo. E deixar claro para o cliente que o prazo agora está nas mãos dele, para que ele execute, para que você possa dar continuidade à sua prestação de serviço. Ou seja, pessoal, é importante que conste então no contrato que os nossos prazos, eles não podem ficar vinculados a prazos de serviços terceirizados ou de aprovação em prefeitura e administração, para que a gente não sofra nenhuma penalidade no nosso cronograma de projetos e, consequentemente, uma multa contratual. Exatamente, que também é outra cláusula que tem que constar do seu contrato. Rescisão, como que se pode dar rescisão unilateral pelo contratante ou pelo contratado, por descumprimento, se houve descumprimento, se há multa referente a isso. E isso tudo é conversado, né? É muito perigoso você chegar com um contrato aplicando multas expressivas. Já uma dica, uma multa nunca pode ser maior do que o preço do próprio contrato, né? Porque, ou seja, a prestação de serviço nem foi feita por completo por conta dessa rescisão e você está recebendo em dobro. E o judiciário tem várias questões nesse sentido e eles verificam exatamente qual foi o serviço prestado e o que causou essa rescisão para poder precificar uma multa. Então, usar de bom senso nessas horas, boa fé principalmente, que eu acho que é o princípio que mais tem que estar na base dos relacionamentos contratuais. Bom, então se a gente puder fazer um resumão, é importante então que a gente tenha bastante clareza em todos os itens do contrato, especificar bastante o objeto do contrato, lembrando que esse objeto ele precisa constar em anexo o mais detalhado possível. Por exemplo, a gente tem o hábito de fazer uma lista de documentos que serão gerados em cada etapa de projeto, desde o início até o final, mostrando para o cliente e dando essa segurança para ele quais são os itens que ele vai receber
e para a gente é uma grande vantagem da gente saber quais são os itens que a gente precisa produzir num X prazo, né? Então, além dessas especificidades, né, desse detalhamento de prestação de serviço do objeto, a gente também tem que deixar claro a questão do prazo e do preço, além das responsabilidades de ambas as partes que estão ali interessadas naquele contrato, né? Exatamente. Somente para fazer constar também, normalmente o contrato acaba você designando um foro competente para verificar qualquer tipo de problema que advenha daquele contrato, se você tiver que reclamar judicialmente ou o seu cliente reclamar judicialmente. Normalmente o foro determinado é o foro de domicílio das partes. Às vezes pode ser de uma parte ou de outra, ou da onde está sendo executada a obra, da onde está sendo feita efetivamente a prestação de serviço. Tem mais uma coisa que eu me lembrei que eu acho que é importante a gente perguntar, aproveitar essa oportunidade. O contrato precisa ser registrado em cartório? Eu preciso ter a firma reconhecida? É necessário esse procedimento? Não, não é. O contrato é lei entre as partes, é um objeto do direito privado, ele é particular. O que eu acho que não pode faltar é a assinatura de duas testemunhas, né? Dando fé de que aquilo foi contratado e as mesmas testemunhas assinando as vias dos contratos, né? E dando fé que aquilo é daquela forma. Porque também qualquer tipo de cobrança judicial, até numa ação de execução de honorários, no caso do arquiteto ter que correr atrás de um honorário que não for pago, um contrato particular com assinatura de duas testemunhas garante um processo muito mais célere. Eu queria só retomar, Suiane, quando você falou a respeito da entrega dos projetos, daquilo que tem que ser feito e entregue para o cliente, fugindo um pouco da parte contratual em si, é importante que todo documento que saia do seu escritório ou, né, da sua atuação para o seu cliente tenha um recebido, tenha um protocolo, né, para provar que aquela fase da sua prestação de serviço já foi ultrapassada, já foi efetuada e já foi entregue para o seu cliente. E na verdade foi entregue e o cliente dá um ok, dizendo Exatamente. que recebeu, né? E é uma garantia que a gente tem para que a gente não tenha problemas no futuro, né? Exatamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da ajuda que a Laura trouxe aqui pra gente hoje. Se você curtiu, compartilhe o nosso vídeo e lembra que o nosso modelo de contrato está aqui no link do vídeo, ok? Bom, Suiane, muito obrigada por essa oportunidade. Sempre que você precisar, é só chamar.